Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Davidson Borges, com o tema Porque Jesus falava por parábolas. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que estão nos vendo. Sejam todos bem-vindos na paz de Jesus. E hoje a proposta é falarmos um pouco por que Jesus falava por parábolas, né? Porque ele não disse algumas coisas diretamente para ficar mais claro para a gente. Então, vou começar a dar um exemplo aqui, né? Eu, como gosto desse assunto de estudar, né? Mas eu sei que é difícil. Eu vou ensinar em 3 minutos para vocês um pouquinho de física quântica, da dualidade da luz, do efeito cômputo, das partículas gêmeas, né? Entre outras coisas. Fala 3 minutos, o cara é um gênio, ou realmente alguma coisa está errada. Então, é uma área de conhecimento de algumas pessoas e de outras não. Como é que a gente pode ensinar em alguns minutos, meia hora, 1 hora que seja, um conhecimento que tem que se aprofundar em diversas outras matérias para chegar até lá? Assim como uma pessoa, para entender sobre espírito, perispírito, matéria, o corpo físico, as moléculas, o campo eletromagnético que existe no nosso corpo, que tudo é energia, como a gente dizia, energia é matéria, energia condensada. Então, para chegar nisso, nós levamos séculos que a ciência chegou até ali. Então, como poderia eu explicar em tão pouco tempo esses assuntos? Ainda mais de física, de ciência. Então, no Evangelho de hoje, nós separamos aqui João capítulo 21, versículo 25, que ele diz assim: E ainda muitas coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que escrevessem sobre isso. Então o próprio João falou, se for escrever tudo que Jesus fez naquela época, não caberiam os livros do mundo. Falou, mas como? Os apóstolos estavam ali, e tem os 4 evangelhos, tem outros que não foram aceitos, foram descartados pela Igreja Católica muitos anos atrás, hein? Mas tem outros evangelhos também. Mas vamos se concentrar nos 4. Ali os apóstolos não registraram tudo da vida dele? Primeiro, será que registraram? E a infância dele? O que ele fez até os 13 anos? Então, não tem realmente tudo o que foi feito, né? Dizem que Jesus, em vários livros, e hoje a gente vai citar algumas passagens do livro novo do Robson Pinheiro, que é Os Abduzidos, né? Ele fala que Elias subiu ao céu em corpo presente, né? Hoje a gente vê pessoas que são sugadas para naves espaciais abduzidas. Então, o livro tem esse tema, acho que por causa dessa ligação. Mas, na realidade, antigamente acontecia isso também, só que eles eram instruídos por seres superiores. Quando, nesses relatos da espiritualidade, diz quando Jesus começou a trabalhar a formação da Terra, ou até o sistema solar, ele reuniu com o pensamento dele, o poder do pensamento, a poeira cósmica na nebulosa, e essa poeira cósmica nessa nebulosa, depois explodiu com o poder do seu pensamento para criar o Sol, nosso sistema solar, e os diversos planetas. E aí ele dominava, assim como os engenheiros siderais e os outros prepostos dele, dominavam várias ciências, todas as ciências, num grau que hoje a gente ainda não tem. Então eles trabalharam toda a parte de matéria, de fluidos, de genética, para chegar nesses animais que nós temos na Terra, chegar no nosso corpo aqui. Então eles dominavam tudo isso, então a gente tem uma ideia do que é Jesus, e do que foi ele e do que ainda é, né? Então ele é um espírito que diziam que há 1000 anos antes haviam profecias que ele iria vir reencarnar no planeta Terra, o Messias ia vir. Como 1000 anos eles sabiam disso? Porque eles já sabiam no plano espiritual que ele estava preparando, abaixando o seu nível vibratório, que há muito tempo ele não tinha um corpo físico, né, a dificuldade de se adaptar a um corpo físico, ainda mais uma matéria tão grosseira como era o nosso planeta, e ainda é muito material. Então, precisava desse tempo, porque a árvore da genealógica dele
precisava ser trabalhada para os processos, para acertar os cromossomos, acertar tudo no corpo físico dele. Ainda corria o risco no final de não dar certo, de acontecer alguma coisa, porque nós temos livre-arbítrio, também ser humano. Mas trabalhar a genética dele ao longo de várias gerações, para quando chegasse ali, Jesus pudesse ter um corpo apropriado. Hoje a gente sabe que a mediunidade, os médios, eles têm algumas coisinhas diferentes na genética deles. Então Jesus precisava ter essa genética diferenciada para que o corpo físico dele expandisse todas as mediunidades de uma forma extrema, como ele fez. Então tudo isso foi feito ao longo de muitas centenas de anos, com toda essa ciência, que naquela época a gente nem sabia o que era genética, né? Porque esses espíritos precursores de Jesus, né, que vieram aqui no planeta, os que vieram acompanhar ele, os que vieram dar o suporte para ele na época, diz que envolveu toda a nossa galáxia de espíritos de outros sistemas, de outros planetas, e até seres reencarnados de outros planetas mais evoluídos, que vieram aqui com seus recursos para ajudar na tarefa de Jesus. Então, o nosso planetinha naquela época diz que ficou assim, conhecido no sistema inteiro, porque vinha um ser muito superior habitar um corpo de carne. Como é que a gente pode, com esses espíritos todos, com Jesus, com esse conhecimento, absorver isso em 3 anos que ele viveu? Vamos pegar os 33 anos de vida dele. Como é que ele poderia passar tudo isso para a gente? Nós não tínhamos condições, nós éramos espíritos brutos ainda. Até na nossa educação nós temos um sistema, primário, ginásio, colégio, faculdade, na minha época era assim, mudou um pouco agora. Até chegar na faculdade, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, esses espíritos eram pós-doutorados ou muito além disso. E nós estamos no jardim da infância. Como é que a gente pode ensinar coisas de um pós-doutorado ou de um doutorado para uma criança no jardim da infância? Então nós éramos assim. Então Jesus escolheu uma forma de desenvolver o conhecimento para nós, de uma forma que, ao longo dos séculos que nós fôssemos avançando na filosofia, na ciência, na religião, nos conhecimentos no geral, que a gente pudesse avançar em cima daquilo que ele falou. E ele escolheu a forma mais fácil, foi falar sobre da forma como ele falava, parábolas. Se a gente pegar uma castanha, dentro da castanha ali tem a fruta, né, a castanha, mas a casca é dura ainda. Se uma pessoa nunca viu, pega uma castanha e olha aqui, nossa, que coisa dura. Não vai servir, nem vai saber que serve para comer, para alimentar. À medida que ela vai conhecendo que ela quebra aquela casca e experimenta aquilo, ele sabe, nossa, é um alimento bom, gostoso, alimenta o meu corpo, né? Então, o Evangelho é assim também. Ele veio numa casca para que a gente possa, aos pouquinhos, com conhecimento, tirar mais proveito dele. Então, à medida que a gente quebra os nossos paradigmas de crenças, de conhecimentos, de limites interiores e exteriores, né, a gente começa a ir um pouquinho mais a fundo no conhecimento do Evangelho e das parábolas de Jesus. Então, ele não podia falar tudo na época porque não tinha condições realmente. Tanto que ele falou que viria um outro Consolador, que restabeleceria todas as coisas que ele falou e falaria das coisas que ele não pôde falar, não teve tempo de falar. E não tinha condições de falar para o povo da época. Para os apóstolos, ele falava um pouquinho mais, né? Como estavam mais juntos, ele falava um pouquinho mais. Mas, realmente, nós, num planeta de expiação e provas, não tínhamos condições de absorver tanta coisa que ele tinha para nos dar. Lá atrás, dizem também alguns livros que houveram espíritos degredados de outros planetas, né, o Paraíso Perdido, a história de Adão e Eva, do Paraíso Perdido, e que eles perderam o paraíso e vieram para cá. E Jesus prometeu para eles que eles não ficariam órfãos, que eles conseguiriam sempre ter alguém para instruí-los, para elevar, porque eles eram brutos ainda, tinham muito conhecimento em algumas áreas, mas de coração eram muito brutos ainda. Então, quando se começa a pensar nesses espíritos degradados,
eles vieram para o nosso planeta, mas deram um grande avanço, porque esse avanço foi significativo nas obras que eles fizeram, nas coisas que fizeram. E a nossa humanidade, que estava aqui já, era mais atrasada. Então, eles deram um impulso na nossa humanidade. Assim é como que Jesus falou, que sempre deixaria alguém para os guiar, e que ele viria depois pessoalmente a todos esses degradados, por amor, por carinho. Que na Índia, por exemplo, há 5.800 anos antes de Cristo, houveram 4 livros dos Vedas, um conhecimento para orientar as pessoas daquela região. Também Krishna, 3.200 a.C., teve o Bhagavad Gita, né? O livro de ensinamento deles. Né? Então, haviam muitos ensinamentos em forma de metáforas naquela época. Como, por exemplo, o homem sábio é como o mar, que recebe as águas de todos os rios e não transborda. Então, a gente pode observar que mais e mais conhecimento, isso não vai ficar perdido, não vai se perder, não vai transbordar. Né? Então, eles falavam de outras formas os ensinamentos. Né? O homem sábio fica triste e fica alegre, mas nunca demais. Se ele é sábio, nunca muito triste e nunca muito alegre. Equilíbrio. Né? No Nepal, tivemos o Buda, o Siddhartha Gautama, né? Que nos trouxe coisas e histórias lindas. Né? E ele falava muito de fábulas, onde os animais, como temos na nossa história da cigarra e da formiga, os animais tomavam vida. Né? Então, essa vida vinha desses animais com ensinamentos para nós. Né? O Livro dos Espíritos, né, fala assim, para que serve a encarnação? Para evoluir e colaborar na obra da criação. Então, as parábolas que Jesus trouxe é para que a gente consiga adentrar essas leis universais para conseguir desvendar o que precisamos fazer para crescer em espírito. Então, há muito tempo, a gente já sabe, 2.000 anos, mas estamos vendo aí, estamos em guerra, estamos com problemas comerciais no mundo, temos problemas diversos, né, até de racismo ainda, com outras religiões, né? Não conseguimos nos entender no básico. Então, como que a gente vai conseguir entender as palavras de Jesus? Gradativamente, conforme o nosso nível de conhecimento intelectual e moral vai avançando. Tanto é que tantos outros, olha, nós tivemos lá o Hermes Trismegisto, lá no Egito, falava, tudo que está em cima é como que está embaixo. E a gente vê os espíritos relatando a nossa vida aqui em sociedade, nós temos lá o plano espiritual, as colônias espirituais diversas daqui, lá mais para cima, na camada do globo terrestre, colônias espirituais que conseguem imitar, ou seja, nós somos uma imitação deles lá, com casas, com meios de transporte, com escolas, com organização política, né? Tudo melhorado, mas igual. Então, o que Hermes falava, na Grécia tivemos Sócrates e Platão, escreveram o livro A República, que fala das ideias de reencarnação também. Lá em Israel tivemos Moisés, mais duro, também a Cabala, que entra nesse conhecimento da reencarnação. Na China tivemos Confúcio e Lao Tse, criaram lá 4.000 anos a acupuntura, a filosofia Yin Yang, 4.000 anos antes de Cristo. Como é que pode uma pessoa conhecer todos os meridianos do corpo, saber onde tem que colocar a agulha para equilibrar a nossa energia, para o corpo físico ficar bem saudável? Então, nunca ficamos órfãos de conhecimento, como Jesus falou. Como ele prometeu os degradados de outros planetas que vieram para cá. Agora, a forma que Jesus falava, quando a gente vai ver a Bíblia é um livro grosso, né, enorme. Né? Em toda a Bíblia, nós temos 2 parábolas. As parábolas de Natã e Isaías. 2, naquele livro enorme. E no Novo Testamento, bem mais fininho, nem se compara à Bíblia, nós temos 40 parábolas. Então, isso tem algum significado, né? Por que tantas parábolas se não existia na Bíblia, né? Tanto que existiam profecias que falavam assim, sobre Jesus, abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Tem coisas ocultas nas parábolas. Com o tempo a gente vai conhecer um pouquinho mais. Né?
Então, os judeus não tinham esse costume, tanto que tem 2 parábolas no Antigo Testamento e 40 no Novo. Então, era a forma que Jesus encontrou de trazer o conhecimento para nós. Principalmente as parábolas, por quê? Porque a parábola é assim, uma historinha que a gente conta de um para o outro, né? Aquela história do telefone sem fio, quando a gente era criança, conta um para o outro, e vai contando um para o outro, vai distorcendo, né, alguma coisa. Mas a história que Jesus contava, como outros sábios contavam, ela é mais difícil de distorcer. Às vezes pode acontecer, mas ela é mais difícil. E a gente vai numa palestra, né, a gente sabe que o palestrante falou um monte de coisa. Passou um mês, a gente não lembra direito o que a pessoa falou. Mas a gente lembra muitas vezes da história. A história fica gravada mais fácil. E a história fica mais fácil de passar para frente. Então, a parábola nada mais é uma história onde que o personagem central não são animais, não são seres inanimados, como outros sábios faziam, né? São as pessoas. Então, ele trabalhava com as pessoas. E ele precisava fazer isso, porque na situação da época, para eles compreenderem isso de uma forma mais concreta, eles tinham pouco conhecimento, eram pessoas simples, mesmo os mais dotados de intelecto, tinham dificuldades, tanto que nós temos o caso de Nicodemos, que ele falou da reencarnação e ele não entendeu, e perguntou para ele, mas como eu, já homem velho, poderia adentrar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Como que é isso? E Jesus falou, se eu vos falo das coisas daqui da terra, porque a reencarnação é uma coisa aqui do corpo carnal, se eu vos falo das coisas daqui da terra e você não entende, sendo doutor da lei, que dirá se eu falar das coisas celestiais? Olha, Nicodemos era um doutor da lei, um sábio da época. Então Jesus não conseguiu explicar direito, ele não tinha condições. Que dirá o restante do povo? Então essas histórias que Jesus falava, as parábolas, eram coisas do cotidiano. Ele adaptava as histórias. Mesmo ele vindo de Nazaré, era um povoado muito simples, muito atrasado para outros povos da época. Então, tanto que até falavam, né, como pode vir algo bom de Nazaré? Né, tem um apóstolo até que falou isso. Porque ninguém acreditava que Jesus de Nazaré, como pode vir uma coisa boa? É um povo tão simples, tão ignorante. Então, as histórias é mais fácil de guardar e de repetir. Se ele estava entre pescadores, ele falava do quê? De rede, anzol, de pesca, de peixes. Né? Se ele estava entre pastores, ele falava parábolas e histórias sobre ovelhas, rebanhos, campos. Se ele estava entre mercadores, dinheiro, mercadorias, pérolas. Ou seja, adaptava o conteúdo que ele tinha para o conhecimento das pessoas da época. Porque ele não podia falar a mesma coisa para um pescador ou para um mercador. Então ele adaptava, olha a sacada de Jesus. Ele tinha uma didática diferente para cada tipo de público. Muitas vezes esquecem de fazer uma palestra, esquecem que público que eu vou estar almejando ali. Quem vai estar me vendo? Vai entender se eu chegar a começar a falar de física quântica, de ciência, pegar todo o lado científico do espiritismo? A pessoa não vai entender nada. Ou ficar muito raso, se for uma pessoa muito intelectual, fica muito raso. Aí acho que o espiritismo é muito banal, muito raso. Então, Jesus fazia isso, adaptava. E as histórias, parábolas, o que acontecia? Depois, as pessoas, inclusive os apóstolos, eles iam debater em cima daquela história, daquela parábola, o que Jesus quis dizer com isso. Em que locais da nossa vida eu posso aplicar este conhecimento. Então, ele falava desta forma, né? Para preservar o conhecimento, e à medida que isso fosse passando, centenas, séculos, né, centenas de anos, o conhecimento humano ia avançando, e aí a gente começava a entender um pouquinho mais o que Jesus tinha nos falado. Ele nos falou da veste nupcial, que está preparada para a festa. Como tem que ser o nosso corpo espiritual quando desencarnar, para ir para uma colônia legal, elevada. É a veste nupcial. Hoje a gente sabe disso, mas antigamente não. Não só ouvia falar, né, nem no tempo de Kardec, sobre colônias espirituais e a descrição dessas colônias espirituais.
Então, à medida que nós vamos avançando no conhecimento, nós vamos entendendo mais a fundo o que Jesus queria nos dizer com essas parábolas, né? Então, preservar o conhecimento, né? E a gente ia se aprofundando com o tempo. Tanto que em Marcos existem 7 parábolas de Marcos seguidas, que fala, né, que o semeador saiu a semear, do joio e do trigo, né? Saiu a semear. Você pega as sementes e joga no seio da terra. Coloca ela dentro da terra. E aí ela passa a germinar em busca do sol, né? Ou seja, está dentro da terra para ela germinar. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, né, que vira árvore também, um grão de mostarda que cresce e vira uma árvore, né? O reino dos céus é semelhante a um fermento, põe um fermento e ele leveda toda a massa, põe um fermento no meio da massa. O tesouro oculto nos campos que a pessoa vai lá procurar, acha e paga o que for para ficar com esse tesouro que está oculto, né? Parábola das pérolas, né, também está lá dentro da ostra, né? A rede que lança dentro do mar pega os peixes de toda espécie, e aí os pescadores levam para a terra e separam os peixes que lhe interessam e jogam fora aqueles que não interessam, né, os bons e os maus. Então tem 7 parábolas conectadas, todas elas enfatizando o quê? Aquilo que Jesus falou. O reino de Deus é semelhante a XYZ. Está dentro de nós, está oculto, está dentro da terra, está na rede, dentro do mar, para pegar os peixes. Sempre está dentro, nunca fora. Porque é aqui dentro que a gente vai trabalhar. Se estamos felizes ou infelizes, é dentro. Tudo acontece dentro. Então, quando Jesus queria falar do reino dos céus, ele lançava essas parábolas para que a gente pudesse, com o tempo, se aprofundar cada vez mais. E percebendo, cada um no seu grau de conhecimento, a profundidade das suas palavras, né? As religiões antigas, elas também tinham esse fato de transformar as pessoas, mudar as pessoas, buscar dentro essas mudanças, né? Tivemos lá Confúcio, Hermes, Moisés, já falamos, Buda, Sócrates, entre outros, né? Que sempre estavam tentando mudar o interior, né? Então, qual foi a diferença de Jesus? Que ele também falava do reino de Deus e mudanças interiores, né? Então, não teve grandes diferenças, né? Por que que Jesus não foi diferente? Mas ele foi diferente. Todos esses que nós citamos, eles trabalharam a mudança interior, o eu. Eu comigo mesmo. Jesus inaugurou, né, o amor ao próximo como lei universal. Amar aos outros como a nós mesmos. E aí, quando ele inaugura isso, e cura as pessoas, e ajuda as pessoas que estão com fome, estão com dor, estão doentes, quando ele faz isso, ele inaugura o amor ao próximo de forma prática. Nenhum dos outros filósofos, grandes homens, inauguraram o que Jesus fez com os apóstolos. A casa transitória, ou outros lugares, que era beneficiar o próximo, trabalhar pelo próximo, ajudar ao próximo. Então, com Jesus, ele inaugurou uma coisa que não existia no tempo de Moisés também, daqui para frente de Jesus, inaugurou o amor e a caridade como uma proposta de elevação espiritual. Para melhorar o nosso planeta, para conseguirmos conviver juntos, ajudar aqueles que têm problemas, que estão mais atrás de nós, que estão sofrendo padecimentos do corpo e da alma. Então, Jesus inaugurou, teve esse diferencial. Inaugurou o amor ao próximo e o serviço de amor ao próximo. Na doutrina espírita, nós também temos isso, né? Às vezes a gente se debate nos conhecimentos, e como Kardec falava, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, precisamos ler, precisamos conhecer. Isso é uma falha de nós espíritas, como é do brasileiro, que lê muito pouco. Uma falha do Brasil como um todo. Mas nós precisamos ler. Por isso que tem tanta gente de outras religiões, porque aceitou Jesus, está tudo certo. Agora não tem mais problema nenhum, teus pecados foram perdoados, tua entrada no céu está garantida, né? E para a gente não é bem assim. Nós precisamos estudar, conhecer, se transformar interiormente. Fora da caridade não há salvação, não é de uma religião ou outra, não é do espiritismo também. É a caridade. A pessoa pode ser ateu,
se ela fez muito mais caridade do que nós somos espíritas, ela vai estar muito melhor que a gente no plano espiritual, né? Naquela vida que Jesus foi antes para preparar, como ele disse, né? Então, a gente já tem vários exemplos, né, do nosso lar, de conhecimento. Quando a gente lê Nosso Lar a primeira vez que eu li, né, normal, pegamos de cabo a rabo, lemos a história do André Luiz, do umbral, foi lá para o Nosso Lar, né? E depois ele começou a conhecer, estudar, conhecer, ter habilidades, começou a trabalhar. E num determinado momento, quando ele foi visitar a mulher dele, que não deixaram de imediato, né, óbvio, né, porque ele não ia aguentar a situação, a transformação que houve, esse novo marido dela estava doente. E lá no fim do livro, ele diz que uma pessoa, um espírito veio ajudar, chamou alguns espíritos um pouquinho estranhos, ligados à natureza, que trouxeram essências da natureza para que ela misturasse com outros fluidos e efetuasse a cura do novo marido da ex-mulher dele, né, aqui na Terra, a mulher dele aqui na Terra. Então, e realmente houve uma melhora espantosa. Quando a gente lê uns espíritos estranhos, a gente não se liga. Quando a gente lê uma segunda vez, e que a gente lê um pouco sobre os espíritos da natureza, os espíritos elementares, é isso que ele estava dizendo aqui. Então, olha como o nosso conhecimento é progressivo. A gente lê a primeira vez um livro, entende uma coisa, um pedaço. Quando a gente lê novamente, a gente às vezes já caminhou no conhecimento de outras obras, outras áreas de filosofia, ciência e religião, e a gente começa a perceber nessas nuances outras coisas. A gente começa a perceber uma profundidade de conhecimento que às vezes a gente passa batido lendo e não percebe, não entende o que o espírito de André Luiz ou que outro espírito comentou naquele livro. Então, às vezes a gente já lê um livro, eu já li livros dos Espíritos, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, e às vezes a gente para e lê de novo alguma coisa do livro dos Espíritos e fala, nossa, mas tinha isso aqui, eu já li, mas eu não me lembro disso daqui. Então, ler e reler, muitas vezes, buscar novos conhecimentos e voltar a ler, porque aí o nosso conhecimento é maior, é mais significativo, a gente entende melhor o que foi dito naquela obra. Então, que a gente pega alguns livros do André Luiz, que falam sobre elementos eletrônicos, se a gente não tiver esse conhecimento, vai ser difícil. Ação e reação, né, ou Entre Dois Mundos, algumas obras têm algumas coisas mais difíceis, mais científicas. Se a gente não galgar esse conhecimento, fica um pouco mais limitado de conhecer. Se a gente vai buscar esse conhecimento, entender o que é uma bobina, o que é uma resistência, né, a gente vai conseguir entender o que André Luiz está dizendo naqueles livros, naquelas obras. Então, olha, importante, o que Jesus nos trouxe foi exatamente isso. Um conhecimento que ia ficar ali, oculto, para que a gente pudesse, como na castanha, né, abrir a casca e ir mais a fundo para se deliciar com essa guloseima que nós vamos achar dentro da castanha. Essa guloseima para a alma do Evangelho de Jesus. Então, quando a gente começa a entender mais sobre ciência, filosofia e religião, e vai ler os livros novamente, é interessante que o nosso entendimento vai se ampliar, né? Vai um pouquinho mais além. Eu confesso que quando a gente vê que Jesus lá, os reis magos, os 3 reis magos, eram reis de onde? Não explica direito no Evangelho, né? Eram sacerdotes de escola secreta, sábios da época, e foram avisados que nasceria Jesus. Eles já estavam sendo avisados pelo plano espiritual. E eles seguiram a estrela que guiou até Jesus, mas a estrela faz assim, nasce num ponto do planeta, o planeta gira e vai para o outro. Como é que guiou uma estrela, guiou o planeta? Então, o que era essa luz que guiou os 3 reis magos até onde Jesus estava? Quando a gente vê as luzes dos UFOs hoje, e como falamos lá no começo, e nesse livro do Robson Pinheiro, pode ter coisas que muitas pessoas não aceitam, mas tem lógica, que seres elevados de outros planetas vieram ajudar na missão de Jesus, porque, vamos dizer assim, ele era o chefe, né? O mentor de todos nós, o mentor dessa galáxia, que ajudou a tantas pessoas, né? A tantos espíritos. Então, por que não vieram ajudar ele de diversas formas? Estando encarnados com a sua tecnologia, ou estando desencarnados em espíritos? De forma mais espíritos elevados, mas
em espírito. Então, por que não? Né? E aí, fora da caridade não há salvação. É o lema de Jesus e é o lema de nós espíritas. Né? Quando a gente vai ajudar os outros a fazer um trabalho social, né? Aí a gente está fazendo alguma coisa fora. Então Jesus trabalhou isso dentro, como todos os grandes homens da humanidade trabalharam, e botar isso para fora, em benefício do próximo. Né? Então essa reforma íntima que tanto se fala dentro da doutrina, né? Que Deus está dentro de nós, que tudo está dentro, né? Nós temos que transformar em conhecimento e outras coisas para a gente transformar o nosso interior, e passar isso para entender um pouco mais do Evangelho que Jesus queria. Ele quer que nós amemos o próximo. De que formas? Né? Então nós entendemos o próximo, como a gente sempre fala em muitas palestras, é o nosso irmão. Para os judeus lá naquela época, eram os próximos que moravam ali. Da outra cidade já não é próximo, porque lá já está longe. Eles viam uma coisa mais física, de distância. Nós já entendemos no cristianismo que o próximo somos nós, todos os seres humanos. Mas não fica só aí, porque a criação do planeta com todos os seres, todos eles são nossos próximos. Kardec não falava que nós passamos pelo estágio mineral, dormimos do mineral, né? Passamos pelo estágio vegetal, esse princípio espiritual, passamos pelo estágio animal, até chegar nesse estágio que estamos, o nominal. Então, nós temos que pensar nesses outros princípios espirituais como nossos irmãos também, assim como fazia Francisco de Assis. Então, tudo isso que a gente entende com outra forma de entendimento, né? Ô irmãos, quem é irmão? Aqui, nossos seres humanos. Mas será que é só os seres humanos que somos irmãos? Então, não aprendemos a tratar a natureza, como a gente está vendo a devastação, o reino animal sofrendo, o reino vegetal sofrendo nas nossas mãos. Não aprendemos a tratar a todos como irmãos. À medida que a gente aprofundar nesse conhecimento do Evangelho, nós vamos saber que irmãos, que Jesus falava, é tudo. É aqui, é os espíritos que estão ao nosso redor, é os espíritos de outros órgãos, de outras dimensões, de outros planetas. São todos os reinos que estão aqui na natureza e o que estamos fazendo de bom para ela. Então, por isso que Jesus falava por parábolas e histórias, porque essas coisas que ele falou, amar ao próximo como a si mesmo. Quem é o nosso próximo? A gente vai ampliando esse próximo de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Nós vamos ampliando tudo isso que está dentro de nós. Esse reino de Deus está dentro de nós, o corpo morre. E aí, acabou? Não. Quem está dentro? Né? Não está dentro exatamente, mas só para figurar uma linguagem de, assim, o espírito que habita o nosso corpo. Esse não se perde, esse continua vivo. O ser pensante continua vivo após a morte. Então, o reino dos céus está dentro de nós e vai continuar vivo muito tempo. Então, quando a gente começa a pensar, né, nesse conhecimento de Jesus, porque ele resolveu trazer em forma de parábolas, é porque era mais fácil com o tempo preservarmos esse conhecimento, as histórias, e era mais fácil não se distorcer, porque muitas coisas que às vezes se entende no começo, não era ressurreição, era reencarnação a ideia. Mas distorceram porque não era interessante a reencarnação, é ressurreição. Né? Então, como distorceram algumas coisas, mas a história fica difícil de distorcer. Distorceram várias coisas ao longo do Evangelho, da história, né, milenarmente, mas algumas histórias não. Porque as pessoas às vezes não têm conhecimento, vê com ingenuidade isso, e passam a história para frente. Mas, à medida que a gente vai se aprofundando no conhecimento, de diversas áreas, não é só na religião, de diversas áreas, vamos buscando ser mais sábio, nós vamos começando a entender um pouquinho melhor por que Jesus falava por parábolas, para que a gente pegue essa noz e descasque, vá tirando aquela casca mais dura, que é o nosso modo de ser, o nosso conhecimento, e chegar no conteúdo, que é maravilhoso, uma castanha. Uma castanha que alimenta a nossa alma. Então, que o Evangelho possa ser sempre isso. Que ele possa alimentar a nossa alma,
sempre, e que a gente busque dentro da doutrina, até fora da doutrina, em muitos outros livros, né? Neurociência, em qualquer coisa que a gente achar que é interessante estudar, que quando a gente voltar nos livros da doutrina, com certeza nós vamos enxergar muito mais coisa do que enxergamos há 10 anos atrás, quando lemos. É assim que se faz o conhecimento, e é assim que Jesus planejou, através das parábolas, que ficasse conosco milênios, para que a gente se aprofundasse cada vez no conhecimento que ele nos trouxe. Até nas próprias curas, como ele fazia cura, hoje a gente sabe. Mas tivemos que se aprofundar no conhecimento. Então, que possamos descascar essa castanha cada vez mais, quebrar essa casca dura que ainda existe dentro de nós, para buscar esse conhecimento interior do Evangelho de Jesus. Com filosofia, com ciência e com religião. São os 3 pilares da doutrina espírita. Para que a gente possa se envolver cada vez mais num conhecimento mais profundo, para ajudar na nossa transformação interior. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.